Fala, meus amigos, bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? E com Jesus, né? Porque a nossa felicidade vem dele, está nele. E eu queria começar com uma pergunta para que o nosso dia comece com um dia de reflexão, né? E será que Jesus está feliz conosco? Mas antes, né, a gente queria começar esse vídeo com aquele bordão que todos já conhecem, que é: se seu dia não tiver começado bem, assim como o nosso, que ele se torne, depois dessa palavra, um dia espetacular, no nome de Jesus, beleza? E sem mais delongas, eu queria pedir que, se você não é inscrito, se siga no nosso canal, para que a gente alcance mais pessoas, alcance mais vidas e que Jesus toque mais pessoas. E que você siga a gente nas nossas redes sociais, que aparece aqui embaixo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, comente esse vídeo, aquilo que Deus falar com você, aquilo que Deus tocar no seu coração. Deixe aqui embaixo para nos ajudar a ver aquilo que Deus ministrou no seu coração, beleza? E a gente vai ler Mateus capítulo 26, versículo 58, que diz assim: Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se com os servos para ver aquilo aonde ia terminar. Aqui, essa passagem vai falar, uma passagem que está falando sobre Jesus, sobre a suposta crucificação de Jesus, né? Que eles estavam reunidos ali para crucificar Jesus, para entrar num consenso de como eles iam crucificar, de como eles iam chegar até Jesus. E aqui era uma reunião da onde as pessoas iriam dar um juizado, falar aquilo que ia ser feito, né, com o próprio Deus. E eu queria ler outro versículo com vocês, que a gente entendesse o contexto, para a gente continuar falando a respeito disso, que vai falar na carta de Filipenses, no capítulo 2, que vai falar assim, no versículo 5: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar como o de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido entre figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu queria, de alguma maneira, transmitir aquilo que esses versículos até agora têm falado conosco, e eu queria começar pensando na história de Pedro e decorrer da mensagem chegar tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E a pergunta que eu me faço é: por quanto tempo nós andamos como Pedro, longe de Deus, só observando aquilo que Deus está fazendo? Assim como Pedro aqui nessa passagem, ele estava de longe olhando e avistando o que aconteceria com Jesus, e muitas das vezes nós nos tornamos essa pessoa, temos nos tornado essas pessoas que só olham para aquilo que Deus está fazendo lá de longe. Nós não nos posicionamos para, de alguma forma, sermos agentes, sermos mordomos daquilo que Deus tem feito, por negligência nossas mesmo. A Bíblia vai dizer que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E que Deus, ele
para que a glória se manifeste através das nossas vidas, nós temos que estar posicionado no mundo que tem nos caçado moralmente, socialmente, querem ditar aquilo que nós temos que fazer, querem ditar aquilo que nós temos que viver, mas nós precisamos estar atento para aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos estar atento para aquilo que a luz que clareia o nosso caminho, que é a palavra, tem nos dito. E ela clareia e ela faz com que a gente veja um pouco mais além. E quando nós estamos longe de Deus, nós podemos ser pessoas influenciadas enquanto nós deveríamos estar influenciando. Então, a Bíblia vai dizer em Romanos que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quanto mais perto nós estamos de Jesus, mais a palavra está em nós, mais nós temos os mesmos sentimentos que Jesus teria, e nós começamos a pensar o que Jesus faria aqui, o que Jesus falaria nessa situação, como Jesus se portaria nessa ocasião. Então nós precisamos entender que a mesma luz, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós, está em nós. Então nós precisamos estar posicionados. E na vida real, nós precisamos estar alicerçados naquilo que Cristo, através da sua palavra, fundamentou através do seu evangelho. Então nós precisamos estar totalmente direcionados, sendo direcionados pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo aquilo que nós temos escutado de Jesus. E eu queria que, no nome de Jesus, você entendesse essa palavra, que é uma palavra simples, mas que nós possamos entender que existe muito mais, existe algo além, existe algo que eu sempre falo, existe algo que nós precisamos olhar como algo que é eterno. Então nós precisamos entender quando nós iremos viver por esse evangelho que é um evangelho eterno, por quanto tempo nós temos perdido, quanto tempo nós temos gastado conquistando e buscando coisas terrenas apenas, e nos esforçando para ser pessoas influentes, sendo pessoas conhecidas, sendo que talvez nós não estamos sendo conhecidos nem pelo próprio Cristo, o nosso Criador. E eu queria finalizar com um outro versículo, que é o versículo que eu mais amo na vida, mais amo depois que eu conheci a Cristo, é o versículo que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso... Vamos começar pelo verso 38, vamos lá. E o mundo não era digno deles. Andavam errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. E todos estes, mesmo tendo obtido um bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E esse é o versículo, o capítulo que eu mais amo na Bíblia. Aqui vai dizer sobre os homens da fé, e esse é o versículo que eu mais amo. E eu fico muito tocado por essas palavras, porque são palavras que mostram que a gente não pode apenas esperar coisas da terra aqui, coisas terrenas, coisas passageiras. Mas a Bíblia diz que eram homens que não foram dignos de ter passado por aqui. Enquanto nós buscamos ser conhecidos, enquanto nós buscamos ser famosos aqui na terra, mas o quanto nós temos gastado buscando coisas do céu e não da terra. Quanto nós temos sido conhecidos pelo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia vai dizer em Mateus que se a gente buscar coisas aqui terrenas, e quando Deus nos perguntar: quem são vocês que eu não conheço? Quem são vocês que eu nunca os conheci? Então essas são as palavras que nós escutaremos de Deus, ou nós escutaremos as palavras de Deus
Vinde a mim, Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então nós precisamos entender que existe algo superior e que no nome de Jesus nós temos falado com pessoas crentes e, se Deus quiser, não crentes também, mas que sejam tocadas pela palavra, que existe mais. Na vida real, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Na vida real, nós precisamos entender que nós passamos por dificuldades, provações e inúmeras outras coisas, mas nós precisamos estar olhando com os olhos fixos em Deus. E só isso irá nos fazer com que nós não nos rendemos a um sistema corrompido por doutrinas humanas. E eu queria que, no nome de Jesus, você tenha entendido essa palavra, que no nome de Jesus você tenha um dia extremamente abençoado e que, se essa palavra tocou o seu coração, que você compartilhe com mais pessoas. E eu queria orar por você nesse momento. Jesus, muito obrigado pela vida dessa pessoa que nos escuta, pela família dela, que o Senhor abençoe essas pessoas. No nome de Jesus, que o dia dessa pessoa seja um dia espetacular, um dia incrível, cheio da Tua presença. Revela, Pai, aos olhos dessas pessoas, Pai, aos nossos olhos, o Teu Evangelho, para que a gente não se perca no caminho, que a luz de fato clareie o nosso caminho, que no nome de Jesus as Tuas palavras estejam dentro do nosso coração profundamente, Pai, para que a gente não nos desviamos do Teu amor, da Tua palavra, da Tua doutrina, Pai. No nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Amém? Que você seja abençoado, seja transformado pela palavra de Deus. Entenda que existe algo além e nós precisamos entender aquilo que a Bíblia diz e viver alicerçados naquilo que a própria palavra tem nos ensinado. Beleza? Até mais!